meninas! Hoje eu tô aqui para dizer, saiba como você pode fazer para o joelho não ser mais um obstáculo no seu dia a dia. Ou seja, você vai entender o que fazer, especialista no tratamento de artrose no joelho para mulheres. E hoje eu tô aqui para dizer para vocês como é possível, o que você deve saber e fazer, na verdade, para conseguir se livrar do problema do joelho te incomodando nas suas atividades do dia a dia, às vezes até impedindo você de fazer as suas atividades, né? E eu sei de um obstáculo que pode ser até o maior de todos, que te leva a não ser uma das mulheres que estão conseguindo burlar esse problema, contornar, conquistar uma vida mais plena, né? Sem o joelho estar atrapalhando. Tem várias mulheres que estão conseguindo esse resultado e você pode ser uma delas, mas eu sei de um obstáculo enorme que pode fazer com que você não seja uma dessas mulheres, que é simplesmente achar que você não consegue, que esse resultado não é para o seu caso. Ai, porque a minha artrose já está muito avançada. Ai, porque eu já tento muita coisa há muito tempo e nada dá certo. Então, você fica achando, esse resultado para mim não é possível. Eu acho que eu não consigo mais voltar e tal, para as coisas que eu fazia antes. E na verdade não é bem assim. E eu vou te dizer hoje, tintim por tintim, por que não é bem assim, certo? E aí, é o seguinte... eu posso te dar um exemplo do que aconteceu hoje. Simplesmente eu estou atendendo um paciente presencial, na verdade nem é uma mulher, é um homem, não é o meu público, mas ele é amigo do meu marido e por isso, por uma questão de contato mesmo, né, de proximidade, eu fui auxiliá-lo e estou fazendo esse tratamento com ele em domicílio, mas normalmente eu atendo online em mulheres, tá, meninas? Mas esse é um caso à parte, e aí eu fui. Ele tem artrose no joelho, já estava com indicação para prótese, 2 médicos já tinham dado indicação, e o terceiro médico disse que ele poderia esperar, então por isso ele esperou e foi a sorte dele. E ele não tem só artrose no joelho, ele tem desgaste no menisco, ele teve ruptura de ligamento e o espaço dentro do joelho diminuído, que piora o estado do joelho, né? Então, um joelho bem deteriorado, eu vi aquilo como um desafio enorme, mas eu cheguei com o pé na porta e fiz tanto o alívio da dor quanto o fortalecimento ao mesmo tempo, né, do joelho. E eu tô contando essa história só para você saber que o seu caso pode ter jeito, tá? Que o joelho dele estava bem deteriorado, já com indicação para cirurgia. E aí, com 7 sessões, hoje foi a 7ª sessão, eu cheguei da casa dele até faz pouco tempo, e ele me disse, Aline, eu não tô sentindo mais nada no joelho. Sinceramente, meninas, até eu fiquei sem acreditar, porque foi mais rápido do que eu pensei, e assim, ele tava com cara de felicidade tão grande que eu nem tive como duvidar dele. E andando muito melhor, disse que voltou a fazer as coisas que não conseguia fazer antes de chegar na 20ª sessão, que o que eu esperava era o seguinte, em 20 sessões ele ia conseguir aliviar a dor, para a gente começar a fazer paulatinamente o fortalecimento, né, um fortalecimento mais robusto, digamos assim, para depois progredir. Mas eu comecei aos pouquinhos, fui evoluindo bem devagar e deu resultado, porque ele estava com uma fraqueza bem severa no joelho, ele levantava o joelho, ficava tremendo assim, de tão fraco que estava, eu tive que ir bem devagar e mesmo assim ele teve esse resultado em 7 sessões. Então, esse pode ser um caso muito incrível, mas que mostra que é possível, tá? Normalmente, os resultados vêm depois de 3 meses, como eu digo, mas pode acontecer até de vir antes. Então, se pessoas que estavam já com indicação para prótese do joelho, já estavam numa situação tão degradante assim do joelho, e conseguiram reverter a situação, por que o seu caso vai ser diferente? Porque você também não pode conseguir esse resultado, né? A minha mensagem principal de hoje é essa. Você pode sim conseguir esse resultado, por mais que sua artrose esteja avançada e por mais que você já tenha recebido a indicação da prótese, que eu também já vi várias vezes minhas pacientes conseguirem se livrar da indicação da prótese só através do tratamento correto, adequado, certo?
Então, vamos passar para o próximo ponto. Agora, eu quero falar um detalhezinho com vocês, que pode ser um outro obstáculo também muito importante, que é, vocês já tentaram várias coisas, vários tratamentos e nada deu certo, né? Acontece com muita frequência. Aline, já tentei fisioterapia, já tentei filtração, já tentei X, Y, Z, nada deu certo, a dor continua aqui. E isso causa até uma frustração, não é verdade? Muitas vezes causa uma sensação de frustração e uma sensação de que, ai, comigo não vai dar certo, eu não vou conseguir. Mas isso está errado. E eu vou dizer agora com letras garrafais por que esse seu pensamento está errado. Porque nenhum tratamento da artrose é completo, absolutamente nenhum. Nem os remédios e nem sequer a fisioterapia. Olha que eu sou fisioterapeuta. A fisioterapia na clínica não é suficiente, hidroginástica só não é suficiente, pilates só não é suficiente, nada disso sozinho não é suficiente. Então, se você começa só tomando remédios, não deu certo, aí você pula para outra coisa, não deu certo, pula para outro tratamento, não deu certo, não vai dar mesmo. Eles não são suficientes, na verdade, nem se você fizer tudo ao mesmo tempo, e eu vou te explicar agora bem bonitinho por que não vai dar certo. Os resultados dos remédios são muito contestáveis, assim, até hoje, tá? Mas mesmo que eles conseguissem aliviar a sua dor, seria uma coisa paliativa, não é para você ficar tomando remédio para o resto da vida, tá? Mas mesmo que o remédio aliviasse, você ainda teria que fazer um trabalho de estabilização do joelho para você poder fazer as coisas do seu dia a dia, sem o joelho ficar forceando e sem você estar correndo risco de cair, tá? Então, esse é o primeiro ponto dos remédios. O segundo ponto é que realmente até hoje não existe nenhum remédio que tenha demonstrado que foi eficaz completamente no alívio da dor, tá? A maioria consegue por um tempo, mas depois os resultados deixam de vir e a pessoa volta a sentir dor e o remédio para de fazer efeito. E além disso, por mais que você tome remédio, ele não vai resolver o problema de estabilizar o seu joelho, ok? Por isso que ele é incompleto. O próximo que também é incompleto, fazer hidroginástica ou pilates só e achar que é suficiente. Eu sou professora de pilates há 20 anos praticamente. E eu digo com todas as letras, não é suficiente se você faz 2 vezes por semana e aleatoriamente falta um dia aqui, falta outro dia ali, não consegue manter a consistência, tá? E outra coisa, se você fica fazendo as coisas em casa errado. Então você vai, faz o pilates bonitinho, mas não sabe como sentar corretamente para não pressionar o joelho, não sabe detalhes de como se cuidar em casa, que também pioram a artrose. Eu já até demonstrei aqui um exemplo, né, do vídeo da pessoa lavando a louça ou engomando, que deixa o joelho totalmente esticado por muito tempo, né, fica 2 horas ali com o joelho totalmente esticado, aquilo ali não é bom para o joelho, piora. Então, por mais que você esteja fazendo a sua hidroginástica, se você falta um dia por um motivo, outro dia por outro, dá descontinuidade e só faz 2 vezes por semana, que é o que a grande maioria faz, também não vai dar resultado. Tem até gente que consegue fazer as 3 vezes por semana, que é o mais adequado, mas falta. No terceiro dia acaba faltando por um motivo ou por outro, e aí durante o mês falta 2, 3, 4 vezes. Eu sei disso porque o maior problema que eu tinha no meu estúdio era a reposição de aula, porque as alunas faltavam, depois queria repor, aí faltava reposição, olha, uma confusão. Então, manter a constância necessária enquanto você faz coisas fora de casa é difícil por isso. Qualquer coisa, qualquer desvio da sua rotina, você não consegue ir para o seu pilates ou para a sua hidro, e por isso você não tem resultado, porque tem que ter consistência. Se você, por exemplo, alonga hoje, passa 15 dias sem alongar, o músculo já vai encurtar de novo. A gente perde alongamento e força com muita facilidade e ganha com mais dificuldade. Então, tem essa questão, tá? Então, por isso que o seu tratamento não dá o resultado que você espera, porque não é o suficiente, tá? Ajuda, com certeza absoluta, principalmente a hidroginástica no fator do aeróbico, que é ótimo, eu recomendo demais para as minhas alunas manter o aeróbico para manter o sobrepeso, show de bola, ajuda muito, e o Pilates ajuda em absolutamente tudo praticamente, né? Ajuda na coordenação, no equilíbrio, na respiração. Pensa numa técnica completa
completa, que é por isso que eu escolhi trabalhar com o Pilates, que é completo. Trabalha tudo, mas o foco do Pilates não é o tratamento da artrose no joelho, tá? Então, muitas vezes você vai fazer o Pilates, mas a pessoa que está te atendendo não vai simplesmente tratar a sua artrose e ficar focada ali. Ela vai tratar o seu corpo como um todo, vai treinar o seu equilíbrio, vai fazer um monte de coisa, então vai perder muito do tempo da sessão, em vez de estar tratando o joelho, tá fazendo outras coisas, tá? Porque o Pilates demanda isso. E aí, por isso, talvez ele não seja o suficiente. Outra coisa, eu já recebi inúmeras mensagens das meninas que me seguem, dizendo que pioraram com o Pilates, tá? Então, é a questão talvez a carga do exercício tenha sido maior do que você aguenta, né? Não sei em que contexto essa piora aconteceu, mas uma das causas pode ter sido isso, não é? O aumento da carga pode ser um exagero no número de repetições, pode ser uma angulação que você não devia fazer e acabou fazendo, ou seja, um exercício que você dobrou o joelho mais do que o que deveria, quando não era para fazer. Então, existem vários erros que podem acontecer sim numa aula de Pilates, porque ela é bem longa, bem extensa, dinâmica e quase sempre você não está fazendo sozinha com o seu professor, né? Você está fazendo com outras pessoas, aí o professor vira, vai olhar para outra pessoa e você acaba fazendo errado, também pode acontecer, né? Então, essas são causas que o Pilates pode piorar de uma forma ou de outra a artrose e por isso você não teve esse resultado que esperava. Mas, mais uma vez, mesmo que tenha resultado, não é o suficiente, tá? Pelos motivos que eu falei. Cirurgia. Cirurgias são todas paliativas, tá? Todas as cirurgias que existem para a artrose no joelho são paliativas, tanto que no mundo da medicina já é dito e redito que a artrose, infelizmente, não tem cura. Se existisse uma cirurgia para curar a artrose sem precisar tirar o seu joelho e colocar uma prótese no lugar, a gente diria que a artrose tem cura, né? Então, não tem cura, infelizmente. E para piorar, ela é progressiva, então ela vai piorando com o tempo e assim, não só com relação ao desgaste do joelho, mas principalmente com relação aos sintomas. Vai aumentando a dor vai ficando cada vez mais frequente, às vezes até contínua, os edemas vão aparecendo com mais frequência, todos os problemas que a artrose traz vão aumentando, os episódios de rigidez, as dificuldades de movimentação, tudo piora com o tempo. Tá? Então, é por isso que o tratamento da artrose só vai funcionar se for contínuo, tá? Se não for, não adianta, a dor vai voltar, os sintomas vão voltar. Você pode passar um tempinho tranquila, maravilhosa, sem dor, mas uma hora vai voltar. Como é o caso das infiltrações, né? Você faz infiltração de ácido hialurônico, passa 6 meses de boa, 1 ano até, mas a dor volta, tá? Tudo paliativo, por isso não é suficiente também. A questão da fisioterapia na clínica. Essa questão me deixa muito triste, tá? Enquanto fisioterapeuta. Por quê? Muitos dos meus alunos até diziam pra mim, Aline, eu não quero voltar para uma clínica de fisioterapia. Não volto de jeito nenhum, mas eu já escutei isso, mas perdi as contas. Da pessoa não querer voltar. Por quê? Primeiro, a clínica vive lotada, né? Tipo, 10 pessoas para um fisioterapeuta, você não recebe a orientação que deveria. Isso eu tenho certeza, porque eu já atendi em clínicas e sei o quanto o tratamento fica aquém do que a pessoa precisa. É muito incômodo para o fisioterapeuta ficar sentindo essa necessidade ao mesmo tempo sem poder dar assistência que o paciente precisa. Então, o paciente não recebe todos os recursos que precisa, porque não há tempo. Às vezes ele vai fazer um exercício, acaba fazendo errado, o fisioterapeuta não consegue ver porque já está no outro paciente, né? Como esse paciente que eu atendi hoje, disse que voltava da clínica pior, porque provavelmente ele fazia o exercício errado e a fisioterapeuta não tinha tempo de corrigir, né? Acontece muito isso. A gente ensina o exercício, que é puxar uma mola, fazer alguma coisa assim, aí a pessoa começa fazendo certo e aí a gente se vira. Quando volta, a pessoa já está fazendo errado, porque ela se distraiu, ou foi conversar, ou começou a pensar em alguma coisa, e aí começou a fazer o movimento de qualquer jeito, foi observar alguém que está ali naquele ambiente,
e se distrai, vai fazer o exercício errado, e eu digo que basta um exercício errado para você voltar a sentir a dor que estava sentindo antes, tá? Então, uma das coisas que o exercício exige é concentração. Se o seu professor disse faça assim e se concentre em estar fazendo assim até a última repetição, tá? É um detalhe que você tem que saber também para o resto da vida, sempre que você for fazer exercício. Não é para fazer de qualquer jeito. Veja como você está fazendo, se está realmente certo, tá? E se concentra. O outro problema da fisioterapia é que ela não é contínua, que é justamente o que eu estou falando aqui. O tratamento da artrose tem que ser contínuo para o resto da vida. Ela é progressiva, essa doença, então não tem como você parar. Por mais que a dor vá embora, você já me livrei da dor, meu Deus do céu, estou conseguindo fazer tudo, acabou. Não, se livrou da dor é só o primeiro passo. Primeiro passo do tratamento, só. Depois, tem que manter o fortalecimento do joelho, tem que manter um certo grau de alongamento da musculatura, uma certa flexibilidade. Tem que ter equilíbrio, que a gente vai perdendo com o tempo. Se você não tem equilíbrio, você fica susceptível a quedas que podem piorar muito a artrose, tá? Uma única queda pode piorar muito. Então, você tem que trabalhar no sentido de evitar quedas, tá? Então, é um tratamento que precisa de vários passos e o alívio da dor é só o primeiro passo, tá? Por isso que eu digo, nenhum desses tratamentos é completo, porque nenhum deles vai fazer tudo isso que é necessário pelo tempo que é preciso, certo? Então, você não vai viver internada numa clínica de fisioterapia, com certeza. Você não vai viver tomando remédio que aumenta o índice de açúcar no sangue, né? Como a glicosamina, por exemplo, e a condroitina, que às vezes levam até o paciente a adquirir diabetes, né? Não tem como ficar tomando um remédio desse. O ácido hialurônico um dia vai parar de fazer efeito. Então, não tem como. Você tem que continuar se tratando. E aí, qual é a melhor opção para esse problema? É você aprender a se tratar em casa. Porque é lá que você vai ficar o resto da sua vida. Você não vai ficar dependente de ter alguém para te levar, ou ter um carro para ir, ou tá chovendo, não tá, vou, não sei o quê. Na sua casa você tá de boa. Escolhe o horário que você quer, não fica dependendo de vaga, nem de estar lotado e não estar lotado, ponto final. Você consegue manter a continuidade que é necessária para o tratamento da artrose absolutamente e exclusivamente na sua casa, tá? Isso é um fato. Já estou cansada de ver milhares de alunas minhas que ficavam faltando às aulas, né, descontinuando o tratamento assim que sentia a primeira melhora, deixava de ir, e aí deixa de ter resultado, a doença uma hora volta, e 6 meses depois ela volta para o Pilates, depois de 6 meses sai e fica nessa, então não tem um resultado constante e definitivo, certo? Já se você adquire o hábito em casa, totalmente diferente. Você viaja, entra de férias, vai morar em outro lugar, não tem problema nenhum. Você não precisa procurar outro profissional, outra clínica, não sei o quê. Você já sabe o que fazer em casa. Você não vai descontinuar o seu tratamento porque teve esse problema de sair da sua cidade, seja lá o que for, tá? Então, para finalizar, fechar essa minha explicação aqui para vocês entenderem, eu vou dizer sobre os estudos científicos que eu já li. Dezenas e dezenas de estudos científicos eu já li sobre tratamentos para artrose no joelho, para saber qual deles é o mais eficaz. Aline, qual é o tratamento mais eficaz para o tratamento do joelho? E absolutamente todas essas dezenas de estudos científicos que eu li disseram a mesma coisa. O mais importante é fortalecer o joelho. Ponto final. Acabou, fechou. Não tem outra coisa, tá? Não é fazer compressa de gelo, não é remédio, não é porcaria nenhuma. É fortalecer o joelho, de preferência em casa, para você manter essa continuidade necessária para os seus resultados, tá? Você só tem que saber o que fazer e como fazer. E é para isso até, inclusive, que eu tô aqui no Plenamente Ativa, para ensinar vocês como fazer esse processo, tá? E aí, a questão do fazer em casa traz uma vantagem a mais, que é você conseguir ficar relaxada no momento do seu exercício. Você pode fazer no seu quarto, você pode ligar uma música, a música que você quiser, relaxar, ambientar e começar a sentir prazer naquele movimento, naquele tratamento, ao invés de ficar se sentindo obrigada a fazer aquilo, porque o seu joelho está mandando você fazer aquilo, senão você enlouquece,
né? Então, você pode criar um prazer nesse momento, que também é maravilhoso, se sentir à vontade, né? E as vantagens, eu não tenho nem como enumerar todas aqui, senão eu vou passar o dia inteiro falando. Mas eu tenho sempre que lembrar o tempo inteiro. No dia que for preciso fazer fisioterapia, na clínica de fisioterapia, vá fazer. Mais de 60% dos pacientes não fazem o que o médico recomenda. E se ele recomendar fisioterapia para você, é porque está precisando. É porque provavelmente tem um edema que já está rígido e vai precisar de um calor profundo para sair dali. E aí você só vai conseguir na clínica de fisioterapia, certo? É porque tem um desvio no joelho, alguma coisa que o fisioterapeuta vai precisar manipular. Então, no caso de necessidade, não deixe de fazer. Vá, faça suas 10, 20 sessões para corrigir aquele problema específico, mas o mais importante do seu tratamento, aquele que vai te devolver para a sua rotina, para o seu dia a dia, de uma maneira normal, sem o joelho estar atrapalhando, é fortalecer continuamente, certo? Outra coisa, quem tem artrose já intermediária, avançada, mantenha sempre o contato com o seu médico, né? Pelo menos uma vez por ano, no mínimo, para ele fazer os exames, ver como é que tá dentro do seu joelho. Não dá para dispensar assim também totalmente, tá? Precisa de um acompanhamento. Mas o grosso do tratamento, 99% do tratamento, você pode fazer em casa, tá? Não só pode como deve, não só pode como deve, como é a opção mais que traz mais resultados, né? Mais definitivos e mais perceptíveis, certo? Então, você fica com um coringa na sua mão, né? Você é a sua própria heroína, é a sua própria fisioterapeuta, né? De uma certa forma. Você só tem que saber o que fazer e se liberta dessa história de ficar dependendo de terceiros. Deixa eu ligar aqui o ar. Meninas, só um detalhezinho. Quem tá me seguindo pelo Instagram agora, tá me vendo pelo Instagram, eu recomendo que vocês comecem a ver as lives no YouTube, tá? Que também é @plenamenteativa, porque o formato de lá é maior e aí tem algumas informações também ao meu lado, assim, na capa do vídeo, que para quem chegou atrasado vai entender melhor o que eu tô falando e tal. Então é sempre melhor assistir no YouTube, tá? Aqui no Instagram eu fico só esse quadradinho aqui, né, pequeno e tal. Pode ser que fique chato de assistir, então eu recomendo. Quando começar a minha live, você tá afim de saber daquele tema, vai assistir lá no YouTube, que é melhor de visualizar, tá bom? Deixa eu dar um olá aqui agora para as meninas. Oi, Tânia. Oi, Zene. Oi, Sara. Oi, Rivarola. Já passou uma galera aí que eu não vi. Obrigada, meninas, por terem comparecido a essa live. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se eu esqueci de falar mais alguma coisa para vocês. Sim, a questão do... Deixa eu ver. Peraí. Certo, pronto. Falei tudo, não esqueci nada. Eu tenho um pavor de ter coisas importantes para dizer para vocês e de repente esquecer alguma coisa. Não. O recado tá dado, o mais importante eu falei. Mas eu quero agora tirar algumas dúvidas que eu recebo com muita frequência de vocês, tá? Com relação ao que deve ser feito para que o joelho não te atrapalhe mais no dia a dia, né? Que é o tema da live de hoje. Recebo muitas dúvidas e vou responder aqui as mais frequentes, tá? A primeira delas é com relação à hidroginástica, certo? Tem gente que pergunta se é melhor, tipo assim, mais eficaz, a hidroginástica ou a caminhada. E eu sempre digo que se for para você escolher uma das duas, eu recomendo a hidro, certo? Porque a hidro ela vai trabalhar o aeróbico, que a caminhada trabalha, né? Que é a proposta. Só que ela também vai fortalecer um pouco mais a perna, o joelho, tá? Coisa que a caminhada fortalece, mas já não é tanto, certo? Então, a hidro acaba se tornando um pouco mais completa nesse sentido. Então, se for para escolher uma coisa ou outra, hidro ao invés de caminhada, beleza? Isso vai ajudar muito você no retorno das suas funções, das funções do joelho. Vai ser suficiente? Mais uma vez, provavelmente não, porque quem faz hidro normalmente faz 2 vezes por semana e tem a questão também da falta e tal, da descontinuidade, então não é suficiente e também precisam de outros trabalhos que não dá para fazer na piscina, tá? Dentro do tratamento da artrose.
Por isso não é o tratamento completo, mas ajuda muito na questão do controle do sobrepeso, que é um dos fatores mais importantes no tratamento da artrose, é o controle do sobrepeso. Ajuda no fortalecimento do coração, na circulação, né, na melhora da circulação, no fortalecimento da perna e na melhora do estado do joelho, tá? Enquanto a caminhada faz esse benefício, mas não é tanto, certo? Então, por isso que eu recomendo. Outra dúvida muito frequente com relação ao que você pode fazer para melhorar as atividades do dia a dia é se você deve evitar escada, se realmente faz mal, como é essa relação. E aí eu posso dizer que vai depender do estado da sua artrose. Se você sobe o primeiro e o segundo degrau, já está sentindo dor, aí eu recomendo. Se tem uma escada e um elevador, com certeza vá pelo elevador. Se você sabe que tem artrose, mas ainda não chegou a sentir dor, aí eu recomendo que você, ao contrário, suba 1, 2 lances de escada no dia que puder fazer isso, para fortalecer a perna. O joelho ainda não está tão desgastado a ponto de não poder, então é um bom exercício de fortalecimento e até um pouquinho aeróbico. Por isso depende do estado que você está. Mas se você já tem aquela dorzinha que aparece com frequência, uma vez por semana, 2 e tal, ou então tá o tempo todo, evite, tá bom? A outra pergunta muito frequente é sobre bicicleta. Se dá para andar de bicicleta, que tem gente que andava de bicicleta e parou de andar por causa da dor. Na verdade, o ideal para quem andava de bicicleta é fazer um tratamento inicial de fisioterapia, de fortalecimento do joelho, alívio da dor, e aí depois retornar para a bicicleta. Porque na verdade não é a bicicleta provavelmente que está causando a dor ou a piora. É simplesmente o estado do seu joelho. Então, se o guidão da sua bicicleta está na altura correta, não está muito baixo, para o joelho não ficar muito dobrado, se está alto e o joelho não fica tão dobrado, beleza, pode fazer a sua bicicleta sem problema nenhum. Só não pode fazer quando está em momentos de crise, né? Aquelas crises com edema, com dor intensa e tal. Aí tem que passar pela fase de quebra desse ciclo para poder voltar a andar na sua bicicletinha, tá bom? Mas, no geral, pode sim, tá? E a última dúvida é com relação aos afazeres de casa. Se eu tenho alguma dica para facilitar essas atividades e descomprimir o joelho ou diminuir o desgaste do joelho que é causado no dia a dia por causa dessas atividades. Então, eu vou dizer para vocês uma coisinha que você pode colocar agora em prática para... Desculpa, meninas, minha garganta tá horrível. Para ajudar o joelho a ficar menos desgastado por causa dessas atividades, tá bom? E a dica é, sempre que você for fazer alguma atividade muito contínua, ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentada, tipo pelo menos 1 hora, vai ficar 1 hora lá no computador, vai ficar 1 hora lavando louça, 1 hora engomando, seja lá o que for, não importa se é em pé ou se é sentada. Tente não fazer essa atividade por mais de 1 hora seguida. Aí o que é que eu faço? Quando eu tô aqui trabalhando no computador, que eu perco a noção do tempo, eu ponho um timer. Quando dá 1 hora, ele dispara, aí eu levanto, vou, mexo meu joelhinho, às vezes faço um alongamento ou dou uma andada e volto. Passou uma 2ª hora, tô lá sentada de novo muito tempo, o timer dispara, aí eu já faço uns movimentos no joelho de dobrar e esticar, aqueles 50 que eu já ensinei para vocês, né? Dobrar e esticar rápido 50 vezes, sem esticar o joelho até o fim. Então, eu não deixo o meu joelho ficar mais de 1 hora na mesma posição, paradinho, de jeito nenhum. Então, como as atividades que eu já disse aqui, né? Sentada no computador, trabalhando, 1 hora, levanta, vai se movimentar. Tá em pé lavando louça, tá em pé engomando, tá paradinha lá. Não fique mais de 1 hora, tá? E a segunda dica, na verdade, é uma lembrança. É aquela orientação que eu já dei de dobrar o joelhinho um pouquinho quando você for ficar muito tempo em pé, certo? Isso aí sempre vai ser muito maravilhoso para qualquer momento que você tenha que fazer isso. Uma fila de banco, seja qualquer situação que for, tá muito tempo em pé,
dobra levemente o joelho, que isso ajuda muito a descomprimir, mais do que você imagina. Inclusive, essa técnica de destravar o joelho, que a gente chama, é usada no Pilates para todos os exercícios que o paciente tem que ficar em pé. Todos a gente pede para destravar o joelho. Você vê como é importante. A gente não deixa o aluno fazer o exercício com o joelho todo esticado quando é para ser em pé, tá? Então, realmente é muito importante. A gente utiliza isso demais, esse recurso. E eu não tenho como recomendar mais essa técnica para vocês, tá? Então, a dica de hoje foi essa, que você pode começar hoje. Pega um timer, coloca lá no máximo 1 hora para ele despertar e te avisar que aquele momento é para você levantar ou sair da posição que você tá, dá uma andadinha em casa, ou senta, dobra, estica o joelho, mexe seu joelho, tá? Para depois poder voltar. Evite ficar mais de 1 hora em qualquer posição, que se tiver parado, tá? Menos que você esteja deitada, né? Aí o joelho tá relaxado, não tem problema nenhum. Se você tá, por exemplo, você gosta de deitar na cama, colocar o computador aqui na frente e fica com o joelho esticado e o notebook na sua frente. Se você faz isso, é para você dobrar o joelho. Então, você pega um travesseiro, põe o travesseiro embaixo do joelho para ele dobrar um pouquinho e destravar também, tá? Agora, se você fez isso, aí você pode ficar tranquilamente, porque o joelho está numa posição relaxada, nem está muito pressionado, não está dobrado demais, que é o que acontece quando a gente senta, e nem está recebendo o peso do corpo, que é o que acontece quando a gente está em pé, tá? Então, aí você pode relaxar, é só colocar o travesseirinho mesmo embaixo do joelho, se você tá de barriguinha para cima, certo? No mais, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, mais uma vez, né? Pelo direct, pelo Messenger, vou deixar aqui nos comentários. Dúvidas com relação a tarefas. Aline, eu faço tal tarefa que não é muito comum. Como é que eu faço para facilitar ou para proteger um pouco mais o meu joelho nessa tarefa? Pode entrar em contato comigo que eu te oriento com relação às adaptações, tá? Uma das coisas mais importantes no tratamento da artrose, inclusive, é adaptar o que você faz em casa para evitar esse aumento do desgaste do joelho, né? Corrigir os erros, que a gente chama. E esses erros são muito comuns, pioram muito a artrose e aumentam a intensidade da dor, tá? Então, é um problema que atrapalha, inclusive, a evolução do tratamento. Então, se você está naquela fase de alívio da dor no tratamento e faz essas coisas erradas, isso atrapalha, porque essa atividade que você está fazendo errado está regredindo o que o tratamento acaba conseguindo, né? Então, fica uma coisa, tipo um trabalho de enxugar gelo, né? Então, é bom você saber observar na sua casa se tem alguma atividade que você faz que fica tempo demais em tal posição, para começar a corrigir, tá? E usar aquela técnica do destravar. Pronto. Isso aí já ajuda muito no tratamento, seja ele qual for que você estiver fazendo atualmente. Lembrei de uma pergunta importantíssima com relação à artrose no joelho. Recebo de artrose, ó, a prótese do joelho, tá? Tô desligando o ar direto porque ele tá fazendo mal pra minha garganta, mas ficar sem ele eu morro de calor. Aline, tem chance de eu estou com indicação para prótese do joelho? Tem chance de eu voltar à minha vida normal, às minhas atividades do dia a dia, sem fazer essa cirurgia? Eu posso me livrar dela? E a resposta é, com certeza absoluta, sim. Quem faz o tratamento correto da artrose no joelho, essa é uma notícia muito boa até, tem praticamente 100% de chance de voltar ao normal, tá? Apenas 1% das pacientes acabam fazendo a cirurgia de prótese. Então, não se desespere, não é o fim da linha para você. Provavelmente você ainda não tentou o tratamento correto, o mais eficaz, que é esse que eu estou dizendo aqui, é você mesmo fazer o seu fortalecimento em casa. Esse é o que realmente dá mais resultado, tá? Eu sei porque eu estou vendo agora, principalmente depois da pandemia, que as minhas alunas pararam de receber meu atendimento presencial, estão fazendo em casa e estão conseguindo o resultado delas.
Então, no seu caso, provavelmente não vai ser diferente, tá? É muito raro a paciente realmente precisar de cirurgia quando ela faz a coisa certa. Aline, mas por que o meu médico que disse que é para eu fazer cirurgia não me fala isso? Por um único motivo. Não é a área dele, não é o trabalho dele. O trabalho dele é ver como está o seu joelho lá dentro, e se ele vê que está muito desgastado, ele diz: isso aqui não tem como corrigir. Vai fazer uma fisioterapia, se não der certo, vamos para a cirurgia. Mas ele não convive com o mundo da atividade física, dos resultados que a gente vê, o paciente se esforçando mês a mês, fazendo aquela evolução, melhorando a mobilidade do joelho e tal. Esse não é o mundo dele, esse não é o trabalho dele. O trabalho dele é verificar o estado físico do seu joelho e orientar o tratamento, e pronto. Ele não vai ficar pensando na expectativa sua de que vai melhorar, que não vai, com o exercício. Ele vai criar expectativa com o medicamento que ele passa, com a infiltração que ele faz, com a cirurgia, mas não com a atividade física. Ele recomenda, claro, porque ele sabe que é a parte mais importante do tratamento, recomenda que você faça esse fortalecimento, mas ele não tem uma base do que esperar do resultado desse tratamento, porque não é ele que faz esse tratamento, tá? Então, por isso que muitas vezes os médicos mandam logo você para cirurgia antes de tentar fazer esse protocolo em casa, que eu vejo clinicamente acontecendo na prática, na minha vida, na vida das minhas alunas. Praticamente todo mês tem alguém que melhorou por causa disso. O último paciente que eu vi melhorar foi esse de hoje, que realmente foi um dos resultados mais rápidos que eu já vi na minha vida, né? Como eu disse, quando eu cheguei eu chorei, de tão feliz que fiquei. Mas são resultados surpreendentes, mas que podem acontecer. Se não acontecer tão rápido para você, pode durar 3 meses, 6 meses, mais 1 hora. Você vai sentir melhor assim, certo? Não tem como você não sentir melhor, tá? É só seguir todas as orientações. E para isso, Aline, o que raios eu faço? Continuo seguindo aqui o Plenamente Ativa, que eu estou o tempo inteiro dizendo para vocês uma coisa ou outra que pode ser feita, e você vai aprendendo e implementando aos poucos para conseguir pelo menos alguma melhora. Não dá para eu falar aqui o tratamento completo, porque é coisa demais, né? Eu preciso demonstrar tudo para você fazer bonitinho, então não dá. Mas pelo menos uma coisa que outra ali que você pode implementar já no mesmo dia para melhorar, como a dica que eu dei hoje, vocês podem fazer e podem sentir essa melhora, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Oi, Aliette, boa tarde. Gostaria muito de saber como posso falar com você. Preciso de orientação. Oi, Aliette, olha, fala comigo no direct, tá? Que é a caixinha de mensagem do Instagram. Fala comigo lá no privado, que às vezes quando é um caso mais pessoal, né? Você vai falar da sua doença, alguma coisa, é melhor a gente falar no privado mesmo. Aí você fala lá no direct, que é a caixinha de mensagens do Instagram, tá bom? E aí eu te respondo. E se for necessário, a gente pode falar também no WhatsApp, não tem problema nenhum. Eu passo meu contato para você entrar em contato comigo, tá bom? Deixa eu ver mais alguma dúvida aqui. Ok, meninas, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Face, no YouTube, ver se tem alguém com alguma dúvida. Minha garganta tá, meu Deus, tá vergonha. Não tô conseguindo abrir, infelizmente. Travou. Ok. Enfim, se eu vi alguma dúvida que eu não respondi, tá? No Face e no YouTube, eu vou responder depois. Ou entre em contato comigo no privado, tá joia, meninas? Quem tá no YouTube, quiser entrar em contato no privado, vem no Instagram, no Face, que é @plenamenteativa, o mesmo para todas as redes sociais, tá? E fala comigo no privado se achar melhor, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui. Um beijão, meninas. Obrigada por terem comparecido nessa live. E hoje ainda, hoje à noite, eu vou fazer uma outra live, tá bom? Vou falar sobre a questão da falta de tempo, que é muito importante também, a gente saber organizar o nosso tratamento dentro da nossa rotina, tá bom? Às 8 horas da noite. Então eu espero vocês. Um beijo, até a próxima live.